Olá pessoal, nesta videoaula eu vou mostrar a função input e as estruturas, aliás, a estrutura condicional do Python. Na função input, ela é o meio pelo qual as informações são transferidas pelo usuário, pelos níveis secundários à memória do computador, né? Então, basicamente, quando você precisa construir um programa em que você precisa pegar o dado do usuário para colocar no seu programa, você pode usar instruções de entrada. E no Python, a forma mais primitiva de enviar dados para o seu algoritmo, enviar dados para o seu programa, é usando o input. Então a gente tem um exemplo de um programinha. Vou mostrar aqui para vocês. Então, por exemplo, nesse algoritmo aqui, basicamente eu estou usando aqui a função input, e dentro da função input eu utilizo como parâmetro a frase que eu quero que apareça para o usuário. No caso aparecer aqui para mim, ó, digite usuário, digite um número. E aí o usuário vai digitar um número, por exemplo, 30. E esse número digitado ele vai ser passado para uma variável, no caso a variável num. E ele vai ser impresso a variável num. 30. Ok? Uma coisa que é importante dizer é que o input ele é uma função que ele retorna um string. Então esse num aqui, ele está do tipo string, ele é do tipo string. É uma variável do tipo string, melhor dizendo. Variável do tipo string. Se você quiser converter, melhor dizendo, essa variável, ou melhor dizendo, o valor de entrada de string para inteiro, basta você colocar aqui int, ok? E entre os parênteses do int, você coloca o input. Então, o que é que ele está fazendo aqui? Ele está pedindo para que o usuário digite um número. O número que for digitado ele vai ser convertido para inteiro e vai ser colocado dentro da variável num. Então, se a gente executar esse programa agora, tá vendo? Já mudou a classe aqui, agora num é do tipo inteiro. Outro exemplo seria float. Se você for digitar um número aqui, isso é um número real, você precisa converter ele para número real, e aí você coloca o valor dentro da variável num. (36) Classe float. Outro exemplo bem simples seria esse aqui, ó, login. Vou utilizar aqui o fstring. O login foi João e a senha foi 123. Bom, estrutura de seleção, né? Também chamada de estrutura condicional em Python. Bom, a estrutura de seleção ela é a representação, né, de um ou mais comandos de decisão. São responsáveis por mudar o fluxo das instruções de um algoritmo, tempo de execução. Então, basicamente, você tem essa sintaxe aqui. Ó. No Python, você usa o if, né, que é se, né, representa o se, e usa a condição. Se essa condição for verdadeira, ele executa esse bloco de comandos aqui. Se não, ele executa esse outro bloco de comandos. Lembrando que o comando else, que é o se não, ele não é obrigatório. Então é bem simples de entender, vou mostrar aqui um exemplo.
Criei uma variável chamada nota 1. Criei uma variável chamada nota 2. Então, ele vai aparecer essa frase para que o usuário digite uma nota. Essa nota vai ser convertida para real e o valor que foi convertido para real vai ser colocado dentro da variável nota 1. Assim vai acontecer para a variável nota 2. Vou criar aqui uma variável soma, só para a gente treinar, tá certo? Vou criar uma variável média. Basicamente, soma está recebendo a nota 1 e somando com a nota 2. Média está pegando o valor da variável soma e está dividindo por 2. E eu vou colocar meu condicional. Se a variável média for maior ou igual a 7, eu vou imprimir aprovado. Se não, reprovado. No caso aqui, nossa estrutura condicional, a gente tem aqui um se, né? A gente tem aqui a condição. Se essa condição for verdadeira, ele vai executar todos os comandos que vier depois desses dois pontos aqui, ó, indentados por 8 espaços. 1, 2, 3, 4. No caso aqui, 4 espaços, né? Que eu coloquei. E do mesmo jeito aqui, ó. Se por um acaso essa condição for falsa, ele vai executar o que tem dentro do se não. Então vamos executar. Aqui informa a primeira nota. Primeira nota foi um 10. A segunda nota foi um 9. E ele está aprovado. Por quê? Porque a média, 10 mais 9, 19 por 2, ele foi maior ou igual a 7. Então, por isso que ele entrou nessa condição aqui. Vamos fazer outro exemplo. Porque ele tirou um 5, depois tirou um 4. 4.4. Ele foi reprovado. Resultado reprovado. Ou seja, como essa condição foi falsa, ele executou o que tinha aqui no se não. Lembrando que esse se não, ele não é obrigatório. Ou seja, se ele não tivesse aqui no programa e essa condição der falsa, nada vai aparecer. 4.4. Ó, não apareceu nada na saída do programa. Porque eu não fiz nenhum tratamento aqui do se não. Tá aqui novas notas, 7 e 8, aprovado. É bem simples de entender, né? Operadores relacionais. Operadores relacionais, ele estabelece a relação entre seus operandos. Então, eu usei, por exemplo, se a nota fosse maior ou igual. Maior ou igual. Mas você poderia, por exemplo, usar só o maior, pode usar o menor ou igual, o menor. E o igual, você usa igual igual. Se 100 for igual a 100, então como é que você coloca igual? Você coloca dois iguais, dois recebe, né? Que se tornam igual. Então, se essa condição aqui for verdadeira, ele retorna verdadeiro, que no caso é true, né? Se 0 for diferente, 0 diferente de 0, não, então ele retorna falso, né? 0 não é diferente de 0. 5 é maior do que 2, aqui são só exemplos, certo? Usando os operadores relacionais, retorna verdadeiro. 0 é menor do que menos 50, retorna falso.
7 é maior ou igual a 10, retorna falso. 600 é menor ou igual a 600, retorna verdadeiro, né? Porque 600 é igual a 600. Então, vamos ver um exemplo aqui, sem ser nota, né? Um, dois. Posso fazer assim, ó. Se número 1 for maior do que número 2, print é maior que número 2. Se não, eu posso imprimir print número 2 é maior que número 1. Pode ser feito tranquilamente dessa forma, tá? Usando aqui o se não. Vamos supor que eu digite aqui 10 e o outro 8. Não é maior do que não 2, né? Eu vou colocar aqui o F. Aqui 10, 8. No caso, 10 é maior do que 8. Vamos ver agora o contrário. 8 e 10. Caso 10 é maior do que 8. No caso, ele imprimiu essa segunda frase aqui, certo? Entrou no sinão. Porque o não era 8, 8 não é maior do que 10. Então, veio para o sinão aqui, ok? E se eu digitasse dois números iguais? Para onde é que ele iria? Dez e 10. Aí ele botou aqui, colocou aqui, ó, 10 é maior do que 10. No caso, ele veio aqui por sinão, certo? Porque, ó, ele veio aqui em cima e olhou essa condição. 10 é maior do que 10? Não. Aí ele entrou no sinão, né? Só que 10 aqui, no 2, ele não é maior do que no 1. Ele não é. Eles são iguais, né? Então, você pode colocar uma condição alinhada. No lugar aqui do else, aliás, você pode fazer assim, ó, elif, né? Aí nessa condição alinhada, você pode colocar assim, ó. Se não for igual a num 2, eu posso imprimir aqui, ajeitar esse código. Eles são iguais. Aqui já é uma estrutura que a gente chama de estrutura condicional alinhada. Ele verifica essa condição, se essa condição for falsa, ele verifica essa outra condição, se essa condição for falsa, ele vem para essa condição aqui. Aliás, ele executa esse comando aqui, que é o sinão. Então, se aqui for verdadeiro, ele executa só isso aqui, só esse comando. E aí ele sai, o algoritmo termina. Se aqui for falso, aí ele veio para cá, verificou, deu verdadeiro, eles são iguais, então ele vai só imprimir isso aqui. E se isso aqui for falso, e todas as outras condições alinhadas forem falsas, ele pode executar o sinão. Outro exemplo. Digite 1 para somar. E eu posso pedir para que o usuário digite uma opção. Escolha uma opção. Então o input aqui vai receber um dado do usuário, vai transformar para inteiro e vai ver a opção. Aí você coloca assim, ó, se a opção for igual a 1, vou colocar para imprimir, vou colocar só para fazer uma soma direta aqui. Imprimir número 1 mais número 2. Se não, se a opção for igual a número 2, não for que você tivesse aqui outra opção aqui,
Olha, esse exemplo aqui bem interessante. O usuário vai digitar dois números e aí vai aparecer na tela, somar ou subtrair. Aí você escolhe uma opção, aí se a opção for 1, ele vai imprimir a soma dos dois números. Se a opção for 2, se a opção for 2, ele vai imprimir a subtração dos dois números. Se a opção for 3, ele vai imprimir a multiplicação dos números. E se não for nenhuma dessas opções, você digitou lá outra opção qualquer, vai aparecer a opção inválida para o usuário. Dois e 3. Escolho a opção, vou escolher a opção 1 de somar. Somou e deu 5. Três e 2. Subtrair. Três e 3. Multiplicar, vou escolher a opção 3. Multiplicar deu 9, ok. E eu vou escolher aqui uma opção qualquer. Vou digitar aqui 56. Aparece a opção inválida. Bem interessante. Bem tranquilo de programar. Então, para a gente terminar a aula de hoje, né? Existem também os operadores lógicos, né, que a gente pode colocar nos nossos programas. Esses operadores lógicos em Python, eles definem a maneira como as relações elas podem ser conectadas. Então, os operadores podem ser o não, que é o not aí, o and e o ou. Não e ou. Por exemplo, se 10 for igual a 10 e 0 for menor do que 1, então assim, aqui ele retorna verdadeiro somente se essa condição e essa condição for verdadeiro. Se essa condição aqui for falsa e essa for verdadeiro, ele vai retornar falso. É importante dar uma olhada sobre tabela verdade, sobre operadores lógicos. Aqui o ou, por exemplo, se essa condição for verdadeira, 0 é menor do que menos 50, que é falso no caso, né? E 0 é menor do que 1, é. Então aqui é verdadeiro. Então basta que uma das condições seja verdadeira para que ele retorne verdadeiro, né? O ou. E o não é a negação. Vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, se num 1 for maior do que num 2 e num 1 for um número par, ou seja, que o resto da divisão dele por 2 vai ser igual a 0, ele vai imprimir num é maior que num 2 e é par. Bem simples, né? Doze e o número 2 vai ser 10. Num é maior do que num 2 e é um número par. Colocasse aqui 11 e 10. Não ia informar nada. Apesar do número 1 ser maior do que o número 2, ele não é um número par. Portanto, que essa condição aqui no final ela retornou falso, ela não executou nada. Se tivesse um ou aqui, teria dado certo. 11 e 10, ele retorna. No caso aqui, apesar da frase estar errada, né? Porque o 11 não é o número par, ele executou o que tinha dentro do if, né, dentro do se, dentro dessa condição, porque uma dessas condições foi verdadeira. Essa foi verdadeira, mas essa foi falsa. Mas como a gente tinha um ou, verdadeiro ou falso, prevalece o verdadeiro, né? Segundo pela tabela verdade. Então, por isso que ele acabou executando, né? Ou então a gente pode usar aqui um exemplo
Sim, a gente pode usar quantas condições a gente quiser, tá certo? Programinha. Outro exemplo aqui pode ser o seguinte. Um exemplo do NOT, que é a negação. Então, se o número 1 não for par, ele vai imprimir aqui. O número 1 é ímpar. Doze. Bom, aí o que aconteceu? 12 dividido por 2, o resto da divisão de 12 por 2 é igual a 0, que foi verdadeiro, né? Aí ele negou aqui, ó. Ou seja, não verdade é falso. E aí ele não executa. Se for falso, ele não executa o que está dentro do si. Por isso que ele não imprimiu nada, né? Vamos agora ver o contrário aqui. Só ajeitar aqui, colocar os 2 pontos para ficar mais bonito. Número 1, por exemplo, 11. Número 1 é ímpar, né? Não é ímpar. É só colocar o F aqui. F-string, fica mais bonitinho. Ok? Repetindo. 11, o resto da divisão de 11 por 2 não deu igual a 0, né? Deu diferente, ou seja, deu falso aqui. Mas ele não está negando? O não falso é verdadeiro, então por isso que ele executa o que está dentro do si. Né? Ele nega a condição, né? O NOT aqui está negando essa condição. Então, pessoal, por hoje é só. Espero que tenham compreendido. Agradeço pela atenção e até a próxima videoaula.